Olá, olá! Estamos iniciando mais um diálogo aberto, mais um bate-papo e hoje eu vou conversar aqui com um nutricionista clínico, Roberto Rocha. Roberto Rocha, ele trabalha com educação alimentar na saúde da mulher. E eu estou muito feliz em recebê-lo aqui. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no nosso diálogo aberto. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos que estão aqui com a gente. E é sempre um prazer poder contribuir cada vez mais aí, com a alimentação, com a nutrição, com o que a gente vai bater o papo hoje aqui. Quando a gente fala de nutricionista ou de nutrição, fala um pouquinho sobre isso. Nutrição, o que é nutrição? Basicamente, nutrição, falando um pouco mais termo técnico, é uma ciência que estuda os alimentos, de como eles vão ser inseridos ali para a gente, de como eles vão ser administrados, como eles vão ser preparados, quais os benefícios, quais são, por exemplo, os micros e macronutrientes que vão trazer benefícios à nossa saúde. Então, basicamente, é a ciência que estuda a alimentação. Interessante que a ciência hoje estuda tudo, que se come, né? Exatamente. Tudo. E a cada dia uma descoberta diferente. Essa mutação que existe, por exemplo, a gente... Quando eu era criança, falava assim, meu Deus, você não pode tomar leite e chupar manga. Hoje você toma suco de manga com leite ou vitamina de manga com leite. A ciência foi descobrindo e está descobrindo que coisas que eram, não eram. Eu nem sei se isso é ciência. Na verdade, hoje, com o avanço da ciência, muitos mitos foram deixados para trás, muitas crendices que a gente tinha ali realmente quando era criança foram deixados para trás. Isso é um ponto importante a gente destacar, porque com o avanço da ciência, o avanço da internet, das redes sociais, propaga-se muita informação ali na internet, Então, a gente tem sempre que ter um pé atrás para discernir o que realmente, de fato, é verdade e o que é realmente o que as pessoas chamam de fake news, Que hoje em dia as pessoas propagam muitas informações. Agora, saber filtrar essas informações e, de fato, elas são verídicas, baseado ali em vazamento científico, para que realmente traga benefício para a pessoa. Interessante, você falou uma coisa interessante. A internet hoje ensina como emagrecer. É tanta forma de emagrecer, de perder peso, isso está virando um problema sério, não está? Com certeza, com certeza. Quando a gente se fala em nutrição, a gente sempre tem que pegar um ponto de que ela é muito individualizada. Nem sempre o que é bom para mim pode ser bom para você. Embora, às vezes, por exemplo, a gente possa estar no mesmo processo ou no mesmo objetivo. Exemplo, emagrecimento. Às vezes eu posso estar no processo de emagrecimento e você também está. Só que os nossos corpos respondem de forma diferente para cada tipo de processo. Ou seja, eu posso usar uma estratégia, a exemplo aqui de jejum intermitente, que é muito falado na internet. Para mim funciona bem, mas para você talvez não possa funcionar. Aí a gente vai trabalhar com uma outra estratégia. Então, para cada pessoa tem-se uma estratégia diferente, porque deve-se levar em consideração a individualidade daquela pessoa. Agora, você falou de uma coisa interessante. O que serve para mim pode não servir para você. Qual é o padrão hoje que se aconselha? Você fala tanto em padrão de beleza, padrão de estética. Que existe um padrão mesmo? Não, né? Não, na verdade esse padrão é imposto ali, pela questão muito das mídias sociais, das redes sociais, Lá no Instagram ali, ou essas outras redes sociais mais famosas, se vende uma beleza, se vende uma vida muito padronizada, Só que por trás dali existem vários outros fatores que acontecem que geralmente a gente não consegue, a gente não divulga ou a gente não espalha, E é baseado nisso que também a nutrição, eu como profissional da nutrição também trabalho. Porque atrelado à dieta, a dieta em si é um ponto, é uma estratégia que a gente usa. Certo. Mas por trás disso existem vários outros fatores externos que também influenciam, por exemplo, uma pessoa fazer uma dieta ou não. Por exemplo, e é bom esse bate-papo por isso, a gente vai informando o telespectador. Tem uma moça, eu não lembro o nome dela, acho que é Graciane, que ela come mais de 30 ovos por dia. E aí as pessoas veem isso e eu vou fazer também para me ficar igual ela. E é uma mentira isso, Exatamente. Talvez esses 30 ovos de fato funcionem para o organismo dela, Uma pessoa já treinada, uma pessoa que percorreu um grande caminho para chegar onde está, e aquela alimentação faça muito sentido. E aqui a gente não entra num fator de certo ou errado, mas sim de que faz sentido para ela, para aquele momento, para aquele organismo,
ela ter aquela alimentação. Mas isso não quer dizer que isso também sirva para mim, né? E aí a gente tem que dar um ponto de atenção aqui, porque, né, se a gente for tentar reproduzir várias coisas que acontecem na internet, a gente tende a cair numa situação que é muito grave, a frustração de não conseguir. Agora, para uma questão que eu, por exemplo, fico imaginando, é que existem muitas pessoas que querem perder peso, querem ter uma vida saudável, mas não tem condição. E aí você que vai me dirigir aqui agora no meu pensamento. Existe uma forma possível de uma alimentação saudável, de baixo custo, para as pessoas, porque o brasileiro não está com essa bola toda, né? Sim, com certeza, eu digo com todas as palavras que dá para fazer assim, uma alimentação saudável com baixo custo. Existem várias estratégias que a gente trabalha ali dentro do consultório, né, para que possa trazer essa alimentação. O problema é que eu sempre falo uma coisa no meu consultório, que o básico funciona, né? É uma coisa que eu falava muito, o básico funciona. Só que hoje em dia, fazer o básico é um pouco mais complicado, né? Justamente por essas questões de finanças, né? De às vezes o preço está mais caro, de valores. Entretanto, o básico funciona se a gente fizer de fato ele como deve ser feito. Por exemplo, uma coisa que é muito popular das pessoas falarem que elas não comem é fruta ou legumes. Né? Porque estarem muito caros e tudo mais. Mas se você for parar para pensar, existe uma sazonalidade das frutas. Então, há tempos que as frutas estão mais baratas e há tempos que elas estão mais caras. Então, se a gente for parar, eu sempre gosto de pesquisar a sazonalidade das frutas. Então, por exemplo, mês de agosto é um exemplo. O mamão está em alta, então, consequentemente, ele vai estar mais barato. Então, só para você pegar, ter essa noção de que se a gente for pensar, trabalhar de forma estratégica, a gente consegue sim alimentos mais baratos e que a gente consiga contribuir. Por exemplo, o arroz e feijão. Muita gente subestima o arroz e feijão, aí prefere comer arroz integral, prefere comer porque acha que isso vai agregar mais valor. Mas não, mas se você colocar ali arroz e feijão, um tanto de salada, uma carne, uma proteína, basicamente é um prato completo. É um prato que você precisa realmente comer. Só que você for pegar ali no dia a dia, as pessoas não tem isso. Elas preferem comer coisas mais rápidas, mais calóricas, né? E esquecem que esse processo ali é contínuo. Você precisa fazer isso todos os dias. E que faz a falta. E que faz falta. Porque a primeira coisa que a pessoa leiga, quando... Aí eu tô falando de mim, tá? Imagina. Quando quer fazer uma dieta ou quer perder um peso ou alguma coisa, ele fala, não, vou tirar o carboidrato. Aí ele tira o arroz, ele tira macarrão, tira o pão. E aí? Tira a vontade de viver. É porque isso também prejudica outras coisas, né? Com certeza. Todos os alimentos, eles são importantes. Não tem um alimento que vai emagrecer e também nenhum alimento que vá fazer você engordar. O que importa aqui, na verdade, é a frequência e a quantidade que esses alimentos eles vão ser inseridos ali na tua alimentação, né? Na alimentação de qualquer pessoa. Por exemplo, a pessoa fala para mim, eu adoro comer pizza. Eu não vou fazer dieta porque eu não vou deixar de comer pizza. Tá tudo bem. Você tem o direito de você gostar de comer pizza. Agora, a frequência que esse alimento aparece. Essa pizza aparece todos os dias, numa quantidade muito grande. Tá vendo que a gente consegue fazer essa diferenciação da quantidade e frequência que isso vai aparecer? Se você comer todos os dias numa quantidade muito grande, isso futuramente vai te trazer um problema, né? Você vai ter um aumento de peso, você pode aumentar seus níveis de colesterol, os níveis de triglicerídeos, enfim. Agora, se eu vou comer somente, por exemplo, eu gosto de sair final de semana com o meu namorado, com a minha família, como uma fatia, já me sinto satisfeita, pronto. Ou até como numa quantidade um pouquinho maior, mas foi só um final de semana, no outro dia eu tô ali praticando minha atividade física, eu tô ali tomando água, enfim. Você tende a ter essa percepção de que é a quantidade e a frequência que vão fazer a diferença ali na tua alimentação, e não o alimento em si, tá? Então é muito importante a gente frisar isso, que nenhum alimento ele vai te engordar e nenhum alimento ele vai te emagrecer, mas a quantidade e a frequência que ele oferece. A frequência que manda. Exatamente. O que as mulheres reclamam mais? Você conversa muito. Porque qual é a maior reclamação delas? Principal reclamação que as mulheres chegam é que eu como tão pouco e não emagreço, eu como tão pouco e não emagreço, meus braços ali estão com muita gordura, enfim. E aí eu faço um paralelo aqui que é muito interessante, que quando a gente vai fazer a comparação do comer pouco, né, que elas relatam, a gente vai fazer um questionário, ele faz uma investigação, muitas das vezes o pouco que come são alimentos muito calóricos.
Então, se a gente for pagar, tem muitos vídeos na internet aí fazendo essas comparações atualmente, né? Por exemplo, um hambúrguer e um refrigerante zero, né? Em comparação ali a um hambúrguer mais calórico, com molho, mais batata frita, mais refrigerante, as mesmas proporções em calorias diferentes, só para você comparar. Então, às vezes, o pouco nem sempre significa que você está comendo menos, né? Às vezes, dependendo da quantidade de calorias que tem aquele alimento, você pode estar comendo pouco, mas em quantidades maiores, tá? Uma coisa, por exemplo, fruta. Uma fruta que eu sempre passo para meus pacientes que estão com processo de emagrecimento. O melão. O melão, a melancia. São alimentos que você consegue ter fácil acesso, eles não são alimentos tão caros, mas que você consegue comer numa quantidade muito grande, mas a quantidade de caloria deles é pouca. Adoro melancia, mas não posso comer, segundo informação. Diabetes, né? A melancia não pode. E aí, até isso tem controles, tem como a gente prever, por exemplo, até mesmo no caso da diabetes, a gente tem como trabalhar estratégias para que a pessoa consuma de uma forma adequada, dentro das quantidades que é permitido, que ela possa comer qualquer tipo de alimento. Hoje em dia, a pessoa com diabetes, a não ser que ela esteja num quadro muito grave, que não esteja um quadro controlado, ela consegue comer vários tipos de alimentos, inclusive doce. Inclusive doce. Aliás, eu sofro demais, porque pensa no homem que gosta de doce. Exatamente. E aí fala, não pode. Eu tô deixando passar o que eu mais gosto, que é doce. Eu gosto de doce. As restrições, atualmente, elas são dadas às pessoas que realmente precisam, por ordem médica, né, por restrição ali da conduta médica ou patológica, que elas precisam tirar, por exemplo, leite, né? Por exemplo, glúten. Esses alimentos, eles só realmente são excludentes ali quando o paciente realmente precisa. Fora isso, adequar as quantidades, verificar a frequência desses alimentos, a pessoa pode comer totalmente normal. Horário de alimentação, hábitos alimentares. Por exemplo, tem gente que come comida fria. Certo. Não sei, eu não gosto, mas também eu quero saber agora se a comida fria tem alguma coisa a ver. Come fora de hora, né? Penso eu que deve-se ter horário para comer, por favor. A questão do horário, ela é muito relativa, né? Assim, eu não vou dizer assim, vou engessar. Você tem que comer, por exemplo, café da manhã às 7, fazer um lanche 9 horas, meio-dia e assim por diante, né? Por que eu falo que ela é relativa? A rotina da pessoa, a alimentação, ela vai se adequar de acordo com a rotina daquela pessoa. Exemplo, pessoas que trabalham à noite, né? Elas têm uma alimentação completamente diferente, né? Porque trabalham à noite e geralmente descansam de dia. Isso não quer dizer que elas não possam também seguir uma alimentação saudável. A gente já trabalha ajustando ali de acordo com as necessidades dela. Lógico que não é interessante a gente, por exemplo, ficar sem se alimentar, né? Por exemplo, eu como 7 horas da manhã, vou comer 7 horas da noite só. Passo o dia todo ali sem se alimentar por conta da minha rotina. Aí sim a gente trabalha com uma intervenção para entender como funciona a rotina daquela pessoa e se a gente consegue fazer uma alimentação. Talvez, por exemplo, ela não consiga almoçar, e tá tudo bem se ela não conseguir almoçar. Mas será que a gente consegue colocar um lanche ali no horário do almoço e transferir essa refeição para um outro horário? Sim. Quantas refeições é suficiente ou necessário para uma pessoa por dia? Olha, isso vai depender das quantidades do que ela precisa. Por isso que eu estou falando, é muito individual. Não tem como fazer. Olha, você tem que comer tantas vezes por dia. Exatamente. Porque se eu falo isso, você tem que comer 5 vezes ao dia, 6 vezes ao dia, eu impossibilito outras pessoas também de se alimentar. Ou eu fecho uma caixinha, uma série de pessoas dentro de uma caixinha, na qual pessoas, por exemplo, como médicos, enfermeiros, que trabalham ali no dia a dia, que não tem essa acessibilidade de horário, essa flexibilidade de horário, para comer naqueles horários. Então, quer dizer que elas não estão comendo certo? Então, para cada pessoa, a gente tem, né, que olhar, dar essa atenção. Eu sempre gosto de frisar muito isso. Como é que eu faço a dieta ali para os pacientes? O que eu considero? Preferências alimentares é muito importante, porque eu não vou colocar uma coisa que a pessoa não gosta de comer. Os horários que ela realmente costuma comer. E também as aversões alimentares, né? O que é a aversão alimentar? O que a pessoa não gosta de comer. É muito importante a gente frisar isso. Então, esses componentes, eles são essenciais para que a pessoa realmente faça uma boa adesão da dieta e que ela tenha resultados. O sono
Ou você falou aí que tem pessoas que trabalham à noite, é verdade. Mas e aí, o sono não seria aí um coadjuvante nesse... Poderia ser um empecilho, né? Uma vez que a pessoa está trocando o dia pela noite, mas desde que, por exemplo, ela trabalhe isso nos dias que ela tiver de descanso, realmente descansar, deitar e dormir, a gente consegue amenizar essa situação do sono, tá? Que bom que você falou nessa questão do sono, que é um dos fatores muito importantes para a regulação dos hormônios, tá? Então, por exemplo, quando a gente está ali dormindo, vários hormônios ali estão trabalhando ali para regularizar principalmente a questão do nosso intestino também. Então, o hormônio da fome, o hormônio da ansiedade, hormônio que dá saciedade também. Então, eles estão trabalhando ali de forma regular. Por isso que é muito importante a gente trabalhar o sono, a gente de uma forma muito contínua. E também uma coisa que eu gosto muito interessante de falar, que é importante falar, é o horário que as pessoas estão indo dormir. Geralmente, com a tecnologia ali, com o celular, as pessoas geralmente vão dormir com o celular bem aqui na cara, né? Ou às vezes com a luz aberta ou com a televisão ligada. Enfim, o horário do sono, gente, é muito importante porque vocês tendem a respeitar esse horário, né, de uma forma muito, muito, muito mais forte e intensa, para que você respeite o seu ciclo circadiano, que a gente chama. Que é basicamente o ciclo de você acordar, fazer suas funções ali do dia e chegar à noite seu corpo preparar para descansar. A gente funciona de uma forma muito, muito, muito parecida com o relógio. O que causa ressecamento? Tem a ver com hábito alimentar? Com esse ressecamento que você fala, constipação? É com certeza, com certeza. O baixo consumo de frutas, fibras alimentares, né, advindos ali das frutas, dos legumes, das próprias sementes, a baixa ingestão de água também ocasiona muito, muito, muito esse problema de constipação. Né? Tanto que quando a gente está fazendo intervenção ali para uma pessoa que tem constipação, é fundamental a gente ver o aporte de hidratação dela, trabalhar mais fibras alimentares vindo ali dos legumes, das verduras, de sementes, de alimentos integrais também, para melhorar essa questão do intestino. A ingestão de água, tem gente que fala que tem que tomar 3 litros, outro fala que é 5, outro diz que é 1, é 2. Tem ou também depende do corpo da pessoa? Tem uma recomendação básica que geralmente eu trabalho, tá? Uma quantidade de 35 a 40 ml para cada quilo de peso. Então, vocês vão pegar basicamente o peso atual, né, o peso atual, e multiplicar por 0,35 ou 0,40. Tá? Essa média de 0,35 ou 0,40, que dá mais ou menos ali uns 2 litros de água, 3 litros de água, a depender do peso da pessoa. Eu, por exemplo, estou pesando 82 quilos mais ou menos. Se eu pegar e multiplicar por 35, dá mais ou menos uns 2 litros e 600 por aí, mais ou menos. Você está quanto? Você falou? 82. 82. Eu estou pegando a receita aqui, tá? 90. Olha aí, tá vendo? Tá bom. Esse processo de emagrecimento que as pessoas buscam tanto, porque hoje é muita gente buscando. Tanto é que as redes sociais estão bombardeando de informação. É chá, é não sei o quê. É muita informação com relação ao emagrecimento. Há uma preocupação nesse sentido? Sim, é muito, muito bom essa pergunta. Porque é uma preocupação sobre relação a isso. A gente, como profissional da nutrição ou profissional da saúde, tem a responsabilidade, né, de propagar as informações que, de fato, a gente se baseia de forma evidência científica. A gente precisa se basear sempre em evidências científicas. Por exemplo, qualquer tipo de protocolo que eu aplique dentro do consultório é baseado em estudos que já foram feitos, né, e que comprovaram certa eficácia naquele tratamento. Quando a gente vai para a internet falar que alimento emagrece, que tal fórmula emagrece, a gente precisa ter todo um cuidado, porque as pessoas ali estão muito vulneráveis a qualquer tipo de informação. Então, se você falar que, por exemplo, tomar água com limão de manhã em jejum emagrece. Muitas pessoas que têm acesso à informação e que às vezes não buscam ir mais a fundo nessa informação, vão encarar aquilo como verdade absoluta. E muitas das vezes não pode ter uma certa eficácia. Então, você está filtrando essas informações. Tá, o cara falou isso, mas será que isso realmente é verdade? Será que não dá para pesquisar? E isso aí é uma coisa que eu sempre gosto de falar para meus pacientes. Da mesma forma que a gente tem tempo para ficar vendo rede social, folhando, a gente também tem o mesmo acesso que a gente tem à rede social, a gente tem acesso à internet, que dá para a gente também criar esse hábito de pesquisar um pouco mais. Claro, não vai ser aquela pesquisa que nem um pesquisador faz, tudo mais, procurar artigo, não, mas tenta se aprofundar um pouco mais para ver se realmente aquela informação é verídica. O que a gente vê hoje é uma
um bombardeio de informação com relação, e muita gente fazendo coisas erradas, inclusive, e nem tudo é certo, né? Tem gente que não entende nada de nutrição ensinando como emagrecer. É preciso ter cuidado. Essas pessoas que entram no estágio de emagrecimento exacerbado mesmo, que vem a anorexia. Sim. Anorexia. Pelo menos teve um período aí que a mídia propagava muito isso. Hoje eu não sei se isso está acontecendo. Mas isso vem de um problema psicológico também. A pessoa coloca na cabeça, eu quero ser, e isso vira um problema psicológico. Sim, a questão dos distúrbios alimentares, eles são problemas assim, de cunho psicossocial também, é importante destacar isso, que ele também é um problema de saúde pública, né? Que, por exemplo, dentro do consultório de nutrição, a gente trabalha na parte nutricional, mas também trabalha com uma equipe multidisciplinar. Então, né, é acompanhado do psicólogo, em alguns casos também, casos de da psiquiatria também, né, que entra ali com intervenções medicamentosas para trabalhar como um todo. Mas sim, os problemas dos distúrbios alimentares, não só anorexia, mas bulimia, enfim, eles também entram ali na parte... A bulimia é o quê? A bulimia é quando geralmente a pessoa faz a ingestão de um alimento e ao mesmo tempo ela começa a colocar para fora. Ela come e vomita. Né? Então, é um distúrbio que a pessoa se sente o tempo todo culpada de estar comendo algo. Então, ela sente vontade de comer, come e depois ela vomita numa forma de se punir pelo aquele ato de comer. Tipo assim, eu comi, não queria, agora eu vou jogar fora. Exatamente. E aquilo vira um hábito. Exatamente. Aí é uma doença. Exatamente, é um distúrbio. Um distúrbio. Me fala uma coisa interessante, aproveitar aqui. Atividade física relacionada à alimentação. Uma excelente coisa. E junto com a alimentação, ela melhora vários outros fatores ali do nosso corpo com relação à saúde, tá? Por exemplo, pessoas com ansiedade, pessoas que precisam, por exemplo, melhorar a autoestima, né? Pessoas, inclusive, aqui a gente falou de constipação aqui, pessoas com constipação, eles têm ajudado bastante, né? Essa aliança da prática de atividade física com a alimentação tem ajudado bastante a melhorar o metabolismo das pessoas, tendo como consequência melhoras dos sintomas relacionados a essas doenças, por exemplo, que eu comentei até aqui. Então, elas duas, assim, aliadas, são uma ótima, eu posso dizer assim, que são ótimos terapeutas, né? Para uma melhoria ali do quadro, seja ele qual for o objetivo, seja emagrecimento, seja melhorar apenas a qualidade de vida, a qualidade da alimentação, enfim, elas aliadas, de fato vão trazer benefícios bem satisfatórios. E aí, quando a gente fala aqui de atividade física, não é ir para academia, puxar ferro, não, é começar por pouco, de uma caminhada 3 vezes na semana, fazer uma bicicleta, enfim, começar indo aos poucos. Eu preciso colocar o seu corpo em ação, né? Pelo menos umas 2 vezes na semana, começa ali, depois vai evoluindo até você chegar no nível que realmente você consiga ser mais constante. Tá certo. Olha, eu teria muitas outras perguntas a fazer aqui, mas estamos chegando já no final do nosso bate-papo. Agora, é interessante deixar a informação para o nosso telespectador. A criança também, para ter esse processo, a gente tem que cuidar da criança também com relação à alimentação. Porque tem gente que fala, não, mas só o adulto não é, a criança não é um ser humano. Como é que como é que você trata como é que você diferencia isso? Com certeza. As crianças basicamente são reflexo dos pais, né? Inclusive na alimentação. É importante a gente frisar isso, porque uma boa alimentação vinda desde cedo, desde ali, né, quando a criança é um bebê, e eu falo isso até quando faz a transição da alimentação, né, da alimentação para a alimentação em si, é muito importante. Por quê? A gente tende a ter minerais, nutrientes muito mais dispostos, aquela criança começa a crescer com vários nutrientes já dentro do corpo, começa a aumentar a imunidade, enfim, são vários os benefícios que você tem da alimentação desde a infância. E ela aprende a ter a consciência do que ela está comendo, né? Diferente de outras pessoas ali que vão comendo e não sabe o que come, na criança não, ela já tem esse discernimento de saber o que realmente é para comer e o que precisa realmente evitar. Pessoas que comem todos os dias arroz e feijão, todo dia. O que tem? Eu quero saber, prejudica
De forma alguma. A pessoa que come arroz e feijão todos os dias é basicamente a pessoa primeiro abençoada, né? Que comer feijão e arroz todo dia, hoje em dia, é uma coisa muito rara. É mesmo. Né? Por conta das nossas rotinas ali do dia a dia, né? Até pela preparação, mas é fundamental. Arroz, feijão, salada e a proteína ali, a mistura, prato perfeito. Obrigado. Conversei aqui com o nutricionista clínico Roberto Rocha, que trabalha com educação alimentar na saúde da mulher. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, espero ter contribuído bastante aqui para todos vocês. Ok, obrigado.